Boa tarde. Nos últimos dias, muitos são os casos sobre violência sexual, concretamente abuso sexual contra menores, outros tipos de violências como feminicídio e também tantos outros que têm abalado a sociedade nos últimos dias. Por isso, hoje, neste programa Sociedade Aberta, vamos fazer uma reflexão sobre esses casos que estão a acontecer na nossa sociedade, pensando exatamente na educação da prevenção para prevenção dos abusos sexuais de menores e também outros casos de violência. Nós convidamos para estar aqui conosco Kátia Araújo Leite. Ela é coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valores. Também conosco nós temos Ariolina Delgado Duran. Ela é psicóloga, clínica e psicoterapeuta. Está aqui conosco. Boa tarde às duas. Muito boa tarde. Agradeço também por estarem aqui conosco para refletirmos sobre este tema que merece um chamado de atenção de toda a sociedade, a começar em casa, com a família. Exatamente. E você também, já sabe, pode participar deste programa, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Também através da nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta e ali pode deixar os seus comentários, questões também para as nossas convidadas. Este programa é transmitido aqui na TCV Internacional, através da página do Facebook da RTC. A iniciar este programa sempre com este momento de descontração, hoje com Lateral Santos, na verdade ao longo desta semana, ele esteve aqui na segunda-feira e também hoje, e se quiser também estar neste espaço do nosso cantinho musical, é só procurar-nos nas redes sociais, ou seja, procurar Sociedade Aberta e enviar a sua música, os seus contactos e a produção do programa entra em contacto consigo e poderá estar neste espaço. Hoje este assunto é um assunto muito sério, gente. Hoje vamos aqui falar sobre educação para prevenção de abuso sexual de menores e também de outras violências. Nossa conversa tem de ser na nossa língua nacional, Kátia Araújo Leite e também Ariolina Duran. Não tem caso de uma criança que supostamente terá sido abusada sexualmente e depois assassinada também. Quando estes casos lhe acontecem, não te perceber nas redes sociais uma onda enorme de indignação. Me te perguntar, neste tipo de situação, sim, é indignação só isso? Deve ficar na indignação? Ou que maneira que deve ser a atuação da sociedade e de famílias? Boa tarde. É assim, que pode ser só uma indignação de redes sociais. Porque muitas vezes redes sociais têm uma certa influência em relação a problemas sociais. Mas, na maioria das vezes, ela acaba por ficar só lá. Se a gente quer sair de redes sociais, vai para a prática. O que é que não precisa fazer? Não é só indignar, é agir. É sair de redes sociais, é fazer uma marcha na rua, é cobrar justiça, que é preciso mudar leis. É preciso também cobrar autoridades para ser um pouco mais rígido no que toca à penalização de quem comete crime. É preciso cobrar justiça também, mais rapidez na solucionar casos do tipo, porque muitas vezes casos de acontecer de violência, de estupro, de tudo mais, justiça que funciona na hora. Leva vários anos e já não tem casos na Cabo Verde, está tudo adormecido. Então é preciso cobrar isso. É preciso reivindicar algo que está errado na nossa sociedade, que é a cobrança de culpado, que é a resolução de situações de crime do tipo. E não te lembrar também aos telespectadores, na verdade não te informar agora, que dentro de Canadá, no TDBT, também a participação num depoimento previamente gravado da primeira-dama de Cabo Verde e também da Presidente da República, mais à frente ali nesse programa. Portanto, agora, Ariolina Delgado Duran, me está a gostar também, enquanto psicóloga, psicoterapeuta, qual é que tipo de reflexão pessoas devem fazer? Normalmente, quem que é pai, quem que é mãe, quando ele tem informação com criança que foi abusada sexualmente, tudo ele dentro da alma, né? Justamente. Qual é que é a reflexão que a gente deve fazer sobre isso? Olha, antes de falar sobre a reflexão,
me estava a gostar também de afirmar que aquela indignação que tem na rede social é natural, é óbvio, é normal, porque com certeza é uma vítima, é uma violência, uma das pior violência que existe no mundo, não é? Então, aquela indignação é normal, é uma reação do nosso corpo e, portanto, é válido. Agora, não é somente aquela indignação, é também refletir, é também procurar estratégias que te fazem nós prevenir este tipo de violência. Não é só dizer, lamentar a morte de uma criança, de uma mulher, de um homem, não é só lamentar aquela vítima, mas também cabe a nós todos tomar medidas, pedir, como bem disse minha colega, fazer uma marcha, não levantar a voz para não exigir que lei de cumprir, porque com certeza um ato de violência tem que ser cumprido, mas também naquela prevenção, naquela reflexão, na divulgação de informação, porque não maneira que não poder prevenir aquela violência, é te divulgar, é te informar a sociedade da gravidade do assunto. Portanto, refletir, fazer tudo, criar medidas, estratégias que é para não evitar que aquela situação te voltar a suceder. Então, não percebi, não tenho conhecimento, mesmo tive a oportunidade de cobrir o interior da Ilha de Santiago, me percebi que crianças estão a ficar na estrada, a pedir bolé. Na Sintantão também está a acontecer que tinha frequência, em vários pontos de Cabo Verde, nas ilhas principalmente mais rurais, tem mesmo ali na São Vicente também, para quem está a circular na zona de Chã de Marinha, naquele ponto de Ribeira de Julião, notoia a crianças está a pedir bolé. Não tem alguma reserva quando não tem crianças na estrada a pedir bolé? Quem te vai dar aquela criança bolé? O que é que te vai acontecer aquilo? Onde é que ele te vai levar? Não está a gostar de ouvir os outros também sobre isso? Se você tem essa reserva e qual é que deve ser a atitude e educação na casa sobre essa questão de pedir bolé? Assim, como mãe, como educadora, tem uma certa reserva, um certo receio e um certo medo, porque independentemente de tamanho de criança, sempre há um perigo, ou a criança ou o adolescente. E o perigo que está na criança, diretamente, está na adulta que te vai dar boleia. E muitas vezes o adulto que te dá boleia tem várias ideias. Às vezes pode ser, ele pode olhar aquela criança ou aquele adolescente como um pai. Então é um filho que precisa de uma ajuda. Tudo bem, ela está levando a ser lugar que ele precisa ir. Mas muitas vezes também, dependendo de mentalidade de pessoa que te dá boleia, está acabando a acontecer uma maldade. E o que não te aconselhar é crianças que pedem boleia. Só que isso muitas vezes ele cai uma coisa que você pode impedir. Por exemplo, lá no espaço não tem alunos que é de Salamassa, não tem alunos que é de São Pedro, não tem alunos que é de Chã de Marinha. E nem sempre pais têm condições de pagar aquele corre. Pais têm condições de dar dinheiro, por exemplo, para fazer passe de autocarro. Então, é complicado. O que é que não precisa fazer? Porque nunca pode acabar com a história de pedir boleia. O que é que não pode fazer no que toca a crianças, estudantes que vão para a escola, é criar condições onde é que cada zona tem acesso ao transporte escolar. Pode ser um IAS, pode ser um autocarro. E também na questão de passe. Um passe para estudante. Pelo menos o que é que me saber de Lido de São Vicente, ele é caro. Mais barato ele é militar escudos. Nem sempre pais têm condições. Quase 2.000 escudos, 1.900 e qualquer coisa. Exatamente. Então, nem sempre pais têm condições para pagar um passe. Então, já está na hora também de pessoas ligadas a transporte, como autocarro, seja um pouco mais sensível. Baixar aquele preço de passe, de forma a ajudar famílias carenciadas. Não baixar de forma geral, mas conforme a situação de famílias, assim, colocar um preço que te permitisse a evitar certos riscos em relação a filhos. E outra coisa que não precisa fazer, não precisa trabalhar a mentalidade. Quem que te pedir boleia, na maioria das vezes, é porque tem uma necessidade. Então, antes de não fazer uma criança e um adolescente de maldade, não parar não pensar. E se fosse minha filha? E se fosse minha sobrinha? Porque muitas vezes quem que está a assediar, ele quer ter necessidade. Simplesmente ele tem uma oportunidade e ele tem de aproveitar.
aquela criança tem indefesa, ela tem só, ela tem que aproveitar aquela oportunidade. Então, não precisa trabalhar a mentalidade de ser humano. Colocar no lugar de pai e mãe. Se fosse minha filha, qual é que era a atitude que eu estava tendo? Alguns meses, a Carolina Delegado Durante estive no programa onde nós falamos sobre educação sexual. Maneira que é possível fazer uma educação para a prevenção de abuso sexual de menores? Olha, a educação, ela está a fazer parte da nossa vida sempre. Respeito à educação sexual, ele é um tema bastante importante, necessária. De maneira que não podemos fazer uma educação sexual sem mitos, sem tabus, sem complicação, de maneira simples, com linguagem acessível, acorde à idade da pessoa, seja criança, seja adolescente, inclusive o adulto. Por quê? Porque eu estou achando que na educação sexual não é também só educar a criança e a adolescente. É necessário educar o educador. Quando o educador está preparado nesse tema da sexualidade humana, ele acaba por oferecer melhores informações para ser filho, para ser sobrinho, para ser neto. Mas quando ele tem uma preparação, ele tem um conhecimento suficiente, ou ele tem, na seu dia a dia, ele está a falar com tabus, com medo, com ansiedade, com receio, não acaba por demonstrar que aquele tema é um tema tabu, que ele é um tema que nunca pode falar. Então, é necessário não abrir nossa mentalidade, de modo tinha dito minha colega, não abrir mentalidade, não falar sem medo. A educação sexual, que te promover o ato sexual, ela te informar, ela te preparar e te ajuda nós a prevenir violências sexuais e outros tipos de violências. Agora nós temos bem acompanhar ali o que a Presidente da República, José Maria Neves, dizer onde sobre a situação de casos de abuso sexual de menores e também ele falar sobre violências de uma forma geral e que acontecer no país. Relativamente à violência com base no género, tenho dito que é uma vergonha em Cabo Verde continuarmos com esse nível de violência. Ninguém é propriedade de ninguém e não podemos continuar a tolerar em Cabo Verde a violência com base no género. E, essencialmente, essa violência atinge as mulheres. 9 em cada 10 vítimas da violência com base no género são mulheres e é preciso responsabilizarmos-nos e cumprirmos, não é? Respeitando os direitos, as liberdades e as garantias de cada um, não é? Temos de construir uma sociedade de paz, sem violência, da amizade. E é fundamental que o governo, todos os órgãos de soberania, as empresas, as igrejas, as ONGs, as escolas, as famílias, todos trabalhemos no sentido de criar na consciência das pessoas essa ideia da paz e da amizade. Só assim poderemos construir uma sociedade mais sã, mais sadia. E quanto à violência sexual em relação a menores, aqui ainda é uma vergonha maior continuarmos a ter esses fenómenos aqui em Cabo Verde e temos de continuar a trabalhar para combater de forma muito agressiva essa questão da violência sexual em relação a menores. Não haver nenhum tipo de tolerância em relação aos agressores e aos prevaricadores e, sobretudo, criar centros de emergência infantil para acudir às pessoas que tiverem necessidade. Por outro lado, é fazer todo um trabalho social de empoderamento das famílias, de melhoria das condições de transporte escolar, de melhoria de presença das nossas crianças nas escolas e de combate à pobreza e a outras formas de exclusão social para, ajusando, podermos ter melhores resultados em relação à violência sexual
de menores em Cabo Verde. A instituição família está a falhar em Cabo Verde? Todos nós estamos a falhar. A responsabilidade não é só das famílias, não é só das autoridades, é das famílias, das autoridades, das escolas, das comunidades. Todos nós estamos a falhar e é preciso que a sociedade cabo-verdiana no seu todo desperte para esta questão, que não pode continuar, é uma vergonha. Não podemos permitir que esta nódoa continue a manchar Cabo Verde. E temos que dar um combate sem tréguas, tanto à VBG como à violência sexual de menores em Cabo Verde. Hoje, programa Sociedade Aberta, tenta falar sobre educação para prevenção de abuso sexual de menores e também de queijo de violências, caso concreto da VBG. Não acompanha agora o Presidente da República. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Se inscrever, pode dar opinião e também terá dúvida ali. Nós dois profissionais ali é que podem ajudar a esclarecer também. Cátia Araújo Leite não acompanha a Presidente da República. Ele fala, dizer que isso é uma vergonha, né? Para toda a sociedade. Essa questão é de acontecer tanto VBG. Recentemente, para saber que Cátia é natural de Ilha de Fogo, recentemente eu tive um caso, no fim de semana, aconteceu na Fogo, onde é que marido terá assassinado, porque ainda ele está julgado, né? Terá assassinado sem mulher. Ele está detido nesse momento, ele sim. Estes casos, ele sim, quando não está não está receber, por exemplo, já não falamos um bocadinho de abuso sexual, mas estes casos, ele sim também, pronto, não saber que já é um baca na sociedade, ele tenta bater com força. Ali também não tem que pensar na educação para prevenir estes tipos de violência, modo de violência VBG, concretamente feminicídio. VBG de várias formas, né? Feminicídio é um daqueles nomenclatura dentro do VBG, né? Pois é, como o Presidente da República dizer, e ele tem razão, é uma vergonha, é vergonhoso mesmo, situação do tipo que nós estamos a viver na nossa sociedade cabo-verdiana. E tive caso na Ilha do Fogo de marido matar a mulher, e também tive caso na Ilha de Sal, que é a mulher matar o marido. Tudo é semana. Sim. Ou seja, nós estamos numa sociedade onde é que falta algo. Não tive ex-namorado que esfaquear. Não tive ali na São Vicente, ex-namorada é que esfaquear ex-namorada. Graças a Deus ele que morreu. Mas é uma situação bastante complicada e ao mesmo tempo bastante delicada, que não precisa falar abertamente e não precisa educar. Que assim, nossa sociedade cabo-verdiana, a maioria de pessoas está a dizer que nota que há um certo desequilíbrio emocional, e é verdade, e também que nota tio agressivo. O que é que está faltando? Tem faltado a educação, mas é uma educação que também de casa, de dentro de família. Não precisa educar homens, aliás, meninos, para respeitar meninas. E não precisa educar meninas para respeitar meninos. Educar maneira? Educar no sentido de tem que saber receber um não. Menino tem que saber receber um não de menina, porque namoro está a começar na adolescência. Então, não tem que começar a te educar dentro de casa. Por exemplo, minha filha, quando um menininho dizer não, ele tem que saber que é não. E não insistir. E não agredir. Nós temos que educar a menininha, quando um mocinho dizer não, é não. E não insistir. E agredir ou chantagear, que é coisas que nós estamos diariamente na nossa sociedade, no namoro, na adolescência. Então, é preciso uma educação séria e que valores dentro de casa. Famílias precisam prestar mais atenção na educação. É preciso também não educar homens e mulheres a entender que relacionamento só está a funcionar enquanto houver respeito e amor. Quando que tem respeito e amor, então é melhor separar e cada um a fazer sua vida. Não é porque, já que tem amor e respeito, que pessoas é obrigada a ficar uma companheira. Pessoas é obrigada a ficar infeliz por resto da vida. Não precisa entender que há catada mais. Quando catada, cada um tem direitos que é preciso ser preservado, que é preciso ser respeitado. Então, minha é casada, já catada, então tem que divorciar, vai fazer a vida, e meu marido vai fazer essa vida.
e não mata companheiro. Aquela conversa diz, se boca ficar a mim, boca ficar a ninguém. Ele é errado. Ele é uma frase que também de mente perturbado. Ele é uma frase que também de mente de alguém que tem um desequilíbrio emocional, que é preciso fazer um tratamento, terapia. É preciso. E outra coisa, que nós temos ali na Cabo Verde, eu tenho medo de falar sobre relacionamentos tóxicos, sobre relacionamentos abusivos. Nós temos pessoas que casados, mas que têm um relacionamento tóxicos. Então, é preciso libertar disso. E sem vergonha, e sem complexo. Apesar que a sociedade te cobra chuva. Não, vou estar casado, vou poder divorciar. Não, já vou ter 2 filhos ou 3 filhos, vou poder separar. Não, vou ter direito, vou estar feliz, vou ter direito a sair de um relacionamento tóxico. Vou ter direito a sair de um relacionamento abusivo. Mas é necessário fazer uma construção de um casamento diariamente para evitar estes tipos de coisas ali, não é? Exatamente. O que é que não precisa aí na nossa sociedade atualmente? Não precisa namorar. Hoje não quer namorar. Hoje alguém te arranja a 3 meses depois já está namorado, na menos de 1 ano já está com filhos. Namoro é uma fase importante que não tem falta hoje. Namoro é a fase do conhecimento. Porque não te poder descobrir se nosso parceiro é agressivo ou não no namoro. Só que muitas vezes nunca quer enxergar sinais. Então não te acaba para dar desculpa. Não te dizer, não, minha namorada, por exemplo, minha namorada que te gosta de um vestido tal roupa. Não, ele quer proteger-me. Não, ele quer proteger-me. Ele é possessivo. Ele é mandão. Não vi a Ariolina Delegado também, durante sobre essa questão ali, da questão de ser possessivo e de perceber que estes sinais, mesmo lá no namoro, para pessoas saber se vale a pena vai dividir sua vida com aquela pessoa ou não. Olha, totalmente de acordo com Kátia. Começar por dizer que a violência, não te começar a moda a gente dizer, não tem que cortar o mal pela raiz. Para mim, violência tem que começar desde criancinha. Não tem que começar de manifestar condutas agressivas desde menino. E quando não te manifestar, quando uma criança te manifestar condutas agressivas, é naquele momento que nós como pais, como professores, é que não tem que chamar nos filhos a atenção, porque a violência não é uma forma de educar. É uma coisa que na nossa sociedade é utilizado como um método educativo. Uma criancinha já fez um abuso, já lhe fez uma coisa mariote, a não dar 2 palmadinhas, a não dar 2 palmadinhas até que não é algo mariote, mas me te querer dizer de pessoas que te maltratam mesmo seus filhos, te das lote, te abusar mesmo de crianças. Então, quando não começar também de eliminar também a violência como pais, como professores, combater violências também no nosso processo de educação, também não contribuir para evitar também que aquela criança de ser um futuro abusador. Ou seja, minha perspectiva é também iniciar desde criança, para quando aquela criança saber que ele que tem que utilizar violência que é para resolver esses problemas, modo não tinha ouvido já atrás. Se aquele menino dizer que não, ou aquela namorada dizer que não, nunca tem por que dar-lhe um pescoçado, ou dar-lhe um facado, ou agressividade, não é? Ariolina Delegado Duran, enquanto psicóloga, psicoterapeuta, o que é que pode estar na cabeça de um adulto que está a abusar sexualmente de uma criança? Complicado determinar, é difícil, porque, Odair Santos, um abusador não tem que ser necessariamente uma pessoa com transtorno psiquiátrico. Não tem pessoas com transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, é que te cometer este tipo de violência. Mas muitas vezes não tem pessoas saudáveis com problemas de conduta, com problemas de autoestima, com insegurança, pessoas que te consumem abusivamente substâncias psicotrópicas, é que também são fatores que te fazem pessoas cometer determinados atos de violência, incluído a violência sexual. Portanto, determinar o que é que te passa na cabeça de alguém que te cometer esse tipo de violência é totalmente difícil, porque ele está precisando de um estudo, ele está precisando de uma análise à profundidade, ele está precisando de analisar vários fatores, por exemplo, alguns
traumas infantis, moda não tinha falado anteriormente um programa sobre educação sexual, que não tinha reafirmado, comentado sobre a possibilidade de que os abusadores, muitas vezes, grande porcentagem dos abusadores, são pessoas que sofreram abuso sexual na sua infância. Então, o que é que pode deixar de passar nessa cabeça? São traumas, às vezes, mal resolvidos, são problemas de insegurança e então aquele abusador, por ter aquela necessidade de ter o poder, de ter o controle, então ele pode levar a violar uma criança, que é uma criança indefensa, uma criança vulnerável. Também não pode estar de falar de pessoas que têm consumir drogas ou outras substâncias e que naquele momento está baixo, como se diz, influência daquelas substâncias, acaba por cometer tais atos. Também não podia estar a falar daquele termo de falta de controle de impulso, quando aquele namorada diz ele já me querer mais um relacionamento mais bom, que ele comportar de maneira agressiva, impulsiva e acaba por cometer um ato que afinal depois você vai arrepender. Tem pessoas, abusadores, que às vezes se arrependem, tem outros que não. Então, sempre vai depender da pessoa. E tem tratamento? Olha, sim, tem tratamento. Normalmente se faz em vários lugares, vários países do mundo, fazer reinserção social, não é? Onde é que está a trabalhar com aquela pessoa, tratar de fazer uma terapia. A terapia que é mais utilizada é a terapia cognitivo-conductual, onde é que está a trabalhar sobre as crenças irracionais que a pessoa muitas vezes está a possuir. Então, tem vários lugares onde é que ele tem tido um efeito positivo. Mas, com certeza, quando a gente trabalha com o ser humano, com as pessoas, nem sempre existe uma receita que vai funcionar para um e para outro. Portanto, tem pessoas que te melhorar, tem pessoas que te restabelecer, reabilitar, e tem outras que não. Em dependência do caso. Né? Cátia Araújo, também é possível educar um jovem, um adulto, nestes temas de prevenir abuso sexual e prevenir também VBG? É possível, sim. É possível e não deve começar desde cedo. Por exemplo, crianças de primeira classe, que já têm mais ou menos 5, 6 anos, de acordo com a idade, não te fala mais. Por exemplo, o que é quando fala mais? É sobre toque nesses corpos. Papai que pode tocar na tal lugar. Não estaria na televisão, mas eles é um programa educativo e deixa esclarecer pessoas. Que tocar onde? Exatamente. Papai que pode tocar, por exemplo, não pode usar a expressão de São Vicente que é caixinha. Papai que pode tocar na caixinha. Papai que pode tocar na piscina. Nem na maminha. Papai que pode dar um beijinho na boca, primo que pode, tio que pode. Então, ensinar. Que, por exemplo, eu vejo, já um pai tá da menininha beijinho na boca, já adolescente. Isto já é normal, é normal. É bem que aquela cultura desde pequenininho, não é minha filha, não. É lá que pode começar a te excitar. Te chegar um belo dia, bota fazer algo errado, uma boa filha. Pai que poder sentar a filha na ragoce e certas posições, eu vejo, já me assisti isso, filha te saltar na ragoce de pai, de tio, de primo, de sobrinhos, mais velho, é errado, porque é lá que te começa. A mãe também que poder incentivar filhos, menino, a dar beijinho na boca. Tio mãe te fazer isso. Então, menino, o que é que ele te fazer? Menino que te vai ser tocado para a mãe, na maioria das vezes, nem na Cabo Verde nunca tem, mas às vezes te acontece, que lá fora já me tem conhecimento de casos que a mãe te acaba a assediar filhos. Mas nem na Cabo Verde, o que é que te acontece? Quando a mãe vem te tocar filhos, por exemplo, tio mãe te brinca menino na piscina. Então, já normal, ele te engrossar, ele te verá mais grande, coisa e tal. E é lá que ele vai começar a te excitar. Ele dá beijinho na boca. Então, o que é que acontece? Se ele te vive num caso onde ele tem irmã, primas, ele te acaba a tocar na ex. Normal na brincadeira, na sua cabeça. Não é normal, é na brincadeira, tudo bem. Então, é lá que te começa a surgir que as pequenas complicações em termos de educação sexual. Outra coisa também que te aconteceu na Cabo Verde é pai, não te falar conhecimento de causa, pai te mandar filhos para buscar a bacia na casa da mãe e fazer xixi. Ele te fazer xixi à frente, ainda não tem lá hoje na Cabo Verde, principalmente nas periferias.
Pai deixar na casa de banho, filha de bater na porta, não pode entrar, meu pai. Então, tem data de situações que acaba para desenvolver o desejo em si do homem, para que as crianças que têm dentro de casa, ou então para aquele menino, para ser irmã, para ser prima que tem dentro de casa. Então é preciso educar isso. É preciso falar para meninos de acordo com a idade, onde é que isto pode ser tocado. Isto pode ser tocado nesses corpos, nessas partes íntimas, nem nas seios, isto pode aceitar beijinho. Depois que as meninas que estão mais crescidas, de quinta classe, por exemplo, já tem mais ou menos 11 anos, 12 anos, nós estamos a mudar a linguagem. Porque menininhas de 11, 12 anos, 13, elas têm que começar a ter essa primeira menstruação. Ali mora o perigo. Então também tem que falar mais de forma mais aberta, explicar o que é que poder. Porque hoje, mais do que nunca, namoro te inicia cedo. Só que não é um namoro do pescoço para cima, é um namoro o corpo inteiro. Menininhas de 12, 13 anos já têm primeiras relações sexuais. Então, tem que educar na casa. Não, ainda que tem idade de namoro, ainda que tem idade de relações sexuais, porque o corpo que está preparado e boca poder tchá, amiguinho de escola, tocar no meu corpo e falar de forma aberta, porque vou poder engravidar, ainda boca tem idade, o corpo que está preparado, vou poder apanhar uma doença sexualmente transmissível. E menino também, educar na casa, que ainda que tem idade, porque na Cabo Verde, não passa a vida, tentar fechar menininhas e abrir boys. Não está a dizer boys de 14, 15 anos, não, quando eu vou te apresentar uma pequena. Mas, entretanto, não dizer que a menininha, vou ali para estudar. Então, não precisa mudar essa mentalidade também. Que mocinho, 14, 15 anos, 16, ainda que tem idade de namorar. Ainda está na fase de conhecimento de colegas, de amizade, de partilha, e não de namoro. Então, é preciso falar abertamente sobre educação sexual. Esses corpos que podem ser tocados para outros, principalmente familiares e vizinhos. Por quê? Moda, ela estava a te falar. Nem sempre quem te violar tem um distúrbio mental. Às vezes é simplesmente uma oportunidade. Por exemplo, na Cabo Verde, nós não gostamos de tirar filhos para a casa de vizinhos. Não tem uma paródia, vizinhos te vai dormir na casa de vizinhos. E ali, não é porque aquela pessoa tem um distúrbio mental. Ela tinha uma oportunidade. Ela tinha uma oportunidade, por isso ela acaba para abusar sexualmente daquela criança ou daquela adolescente. Muitas vezes também vou ter outra oportunidade que vira moda, que é festa de pijama, na casa de vizinho, de amigos, mas boca de conchê, bom vizinho, direito. Vou conchê, bom vizinho na rua. Se é noite, boca saber maneira. Se é conduta, boca saber maneira. Aí, entretanto, bota tchau, bom filho, boa filha, vai dormir lá. Ali está acontecer também. Porque as que têm proteção. E vou, como pai, como mãe, vou dever parar a pensar. Muitas vezes, não estou acostumada a dizer minhas filhas na casa, quando eles dizem, mamãe, chama a dormir na casa de colegas. Minha resposta é, boa cama, tem algum problema? Se boa cama que tem um problema, por que eu vou estar dormindo na casa de bons colegas? Tem formas de evitar o abuso sexual nas crianças e adolescentes. Famílias precisam prestar mais atenção nos detalhes. E um dos detalhes é que confiar na tia filha, mas terceiros, só porque ele é amigo, não está. Não, ele é padrasto, minha mãe já está aqui um ano, ele pode ficar minha filha tranquilo, porque minha filha, estou te chamando papá, ele é tua minha filha, moda se for ser filha, moda se fosse. Não vi a Riolina, delegada, também sobre estes aspectos ali, sim, Kátia está a falar, se te concorda ou não e maneira que deve ser postura de familiares. Essa questão de tchá na vizinha, tem uma festa, tem um jantar, mas marido, mas te sair na rua, que menino, o que é que não te fazer queixa? Realmente, a maioria das vezes, aquela pessoa que vai abusar de uma criança, um adolescente, muitas vezes já tenta vigiar, não é? Ele tenta vigiar aquela criança. Não é como pessoa que também viola uma criancinha no momento. Claro, pode ter aquela oportunidade, como disse a Kátia, mas também é uma pessoa que já tenta procurar aquela oportunidade, não é? É pessoas que tenta, tipo, rondar aquela criança, é que te vai acabar por saber de onde aquela criança está, que lugar ele tem de frequentar, então aquela pessoa acaba por ter aquela oportunidade de cometer aquela violência. Pronto, em questão da família, é verdade, a família tem que estar sempre alerta aos pequenos detalhes, porque é verdade, muitos padrastos funcionam, ou seja, trata-se
que és criança, moda se fosse um filho. Portanto, é normal que não tem pessoas que te vai cuidar daquela criança como se fosse um filho. É por isso que o que é que eu estou pensando nisso? Às vezes também está aquela mentalidade daquela pessoa. Por isso que nós pais não temos que saber, conhecer quem que não te meter na casa, quem que é aquele padrasto que não te mete na casa. Porque tem várias pessoas que têm um padrasto, mas ele te trata como uma filha. Então, não necessariamente só porque ser padrasto ele te vai violar, mas também é aquela questão de mãe, nós é que tem que saber o que é que não te meter dentro de casa. Se aquela pessoa, normalmente pessoas também te dão alguns sinais, não é? Então, não tem que estar de alerta a que sinal. Dizemos que estes sinais, que é para não poder, para isso da pessoas que também te acompanham. Moda já me tinha mencionado anteriormente, é pessoas inseguras, é que as pessoas é que têm aquela possessividade, é que as pessoas é que têm aquela fome, aquela necessidade de poder, de controle, é que as pessoas muitas vezes que estão a abusar daquele consumo de álcool e drogas, é que as pessoas é que têm tendência a manipular pessoas, não é? Então, se me tem um namorado, um marido, que é uma pessoa como estou aí, sempre te controla a minha filha, porque ele tenta ter namorado, um adolescente, porque ele tenta ter namorado, e porque ele tenta fazer isso? Portanto, não te bate a espiar. Por que minha marido tenta tão preocupado que ele é comportamento da minha filha, dele ter um namorado ou não? Já não me conheci vários. Não te voltaria para a conversa, tempo de também. Não tem que acompanhar agora a primeira-dama, Débora Carvalho, também está a falar ali sobre a questão da educação para a prevenção de violências. Temos de trabalhar a prevenção destes crimes na família, né? A sociedade é feita de famílias, portanto há uma constituição aglomerada de várias famílias que constituem a nossa sociedade. Então temos sinais de que precisamos de trabalhar uma educação para uma cultura de paz, uma cultura de diálogo, a começar dentro da família. Tem sido comum, por exemplo, nas ruas, quando encontramos crianças a brincar, ver alguns indícios de alguma violência na comunicação verbal. Não é? E então há um conjunto de violências que vão se instalando aos poucos e que é preciso trabalhar. Portanto, começar na família esta educação para o diálogo, para o respeito da diferença, para esta cultura de paz, mas também as escolas aqui têm um papel fundamental para reforçar o trabalho iniciado nas famílias. E aqui temos uma particularidade em Cabo Verde, que muitas famílias não têm tido condições, pela forma como estão estruturadas, não têm tido condições de fazer este papel de educar para o diálogo, para a diferença, para a paz. E então aqui também as escolas são chamadas a apoiarem as famílias em toda esta educação para a cidadania. E teremos necessariamente, para apoiar a família, para apoiar as escolas, outras instituições também são chamadas. Caso, por exemplo, do papel das igrejas aqui neste cultivo para a cultura do amor, da paz, da tolerância, do diálogo. Outras instituições também que lidam com crianças, que lidam com o direito das mulheres. Portanto, há aqui uma panóplia, diria, de trabalhos que nós temos que fazer, mas sempre a começar na família. E fala-se muito em igualdade de género, não é? E como é que se promove a igualdade de género numa sociedade ainda bastante machista? Eu penso que nós já conseguimos evoluir muito, temos que reconhecer que já evoluímos muito na sociedade cabo-verdiana relativamente à promoção do direito da mulher e também da igualdade do género. Vimos recentemente também a aprovação da lei da paridade associada, portanto, nas últimas eleições legislativas, portanto, nas listas, portanto, com uma presença maior das mulheres no Parlamento. Portanto, são questões que vamos evoluindo.
No entanto, ainda temos que trabalhar muito a mentalidade, e isso passa também, mais uma vez, pelo trabalho nas famílias, mas também nas escolas, nas instituições. As próprias instituições, nas empresas, por exemplo, pode-se debater, suscitar reflexões dentro das empresas. Como é que está o equilíbrio do género dentro das empresas? Vemos funções que tipicamente são exercidas por homens, é preciso também dar espaço às mulheres para entrarem nessas funções. Vamos vendo as lideranças de topo que maioritariamente são ocupadas por homens, portanto, vamos ter que começar também a refletir dentro das instituições, na sociedade, para que depois possamos ter o reflexo desta maior igualdade. Portanto, é uma caminhada, não é? É um processo, é uma caminhada, não é uma caminhada fácil, portanto, estamos a vir de outras caminhadas de séculos e vamos ter de criar este processo. O importante é não haver regressões, o importante é haver sempre avanços e estipularmos objetivos muito claros de cada ano, onde é que queremos estar neste degrau para chegarmos então à plena igualdade dos géneros. Sociedade Aberta, hoje lhe falar sobre a educação para a prevenção de casos de abuso sexual de menores e também de outras violências, moda VBG. Cátia Araújo Leite, do Centro Educativo Crescer com Valores, não ouvi a primeira-dama ali a dizer, por exemplo, que a escola também tem um papel importante. Qual é aquele papel de escola na educar para a prevenção das violências? É assim, educação contra a violência tem que iniciar na casa. Ela tem que ter uma continuidade nas escolas. Só que há coisas que hoje, na tua escola, que está acontecendo. Nota que tinha violência nas escolas. E violências nas escolas estão a começar logo na entrada. Não tem alunos que querem respeitar porteiros. Não tem porteiros que querem respeitar alunos. Não tem alunos que estão a faltar respeito para professores. Não tem professores que estão a faltar respeito para alunos. Não tem professores que ainda têm aquela mentalidade de que, agredindo um aluno, ele está passando a comportar corretamente. Agredindo o aluno, ele está passando a estudar tabuada, por exemplo. Ele está agredindo um aluno, ele está passando a fazer silêncio na sala de aula. Só para ter uma noção. Há dias chega uma aluna na centro, com a mão inchada, de tanto levar na mão. A professora bateu na mão porque ele sabia tabuada. Ou seja, ela está tendo o direito de castigar de aquela forma. Não tem professores na sala de aula que estão a arremessar apagadores, giz, livro, tudo que estiver na frente, quando o aluno está a perturbar a aula, de fazer barulho. Então, não precisa também educar nas escolas e não aumentar a violência. Violência que te inicia na escola, violência também de família. Porque professores violentos, este é um historial por detrás. Este carrega o trauma. Então, este vai refletir nesses dia a dia como profissionais. Alunos agressivos, este a trazer de casa, porque muitas vezes eles têm aquela educação baseada no diálogo, baseada na escuta, que uma boa parte de famílias ou bota fazer coisa direito, ou então bota levar pancada. Se boca fazer tal coisa, muito bem dá de lote. Se boca trabalha boas notas, muito bem dá de lote. Praticamente, que tem diálogo nas certas casas. Ou seja, uma criança fazer algo de errado, colocar sentado, vou falar com ele, vou explicar o que ele fazer de errado. Depois, agora, vou mostrar qual é a forma correta de fazer aquele comportamento. Um aluno traz nota baixa, senta com ele. Primeiro, perguntar o que passa. Que muitas vezes não é preguiça de estudo. Às vezes é bloqueio mental. Às vezes é ansiedade, nervosismo. Às vezes, simplesmente, ele quer conseguir absorver todo o conteúdo. Por isso, tem um telespectador na linha, já não vai atender, para não poder explicar qualquer dúvida que ele tem. Se ele quiser partilhar, se é alguma coisa, mas nós também, sobre esse tema que nós temos de abordar. Senhora Fátima, olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Não estava a pedir você para falar um bocadinho mais alto, não te vi baixinho. Me estava a pedir, eu estou a achar que me fazia abuso na criança, sobre sexual, eu estou a achar um crime. Ele é um crime?
Mesmo para tirar um crime, usar não criança, o que estou a tirar não criança. Por exemplo, uma criança de idade de 5 anos, 6, o que estou a tirar não criança. Mesmo para tirar que nem lá assim, aquilo é um crime, coisa que... E o que você acha que deve ser feito? O que você acha que deve ser feito, Dona Fátima? O que me estou a achar que pode ser fazer é pouca pessoa na prisão. Pouca pessoa na prisão e me achar que não resolver. O que podia resolver? O que podia ser? Qual é que deveria ser para você, na sua opinião, né? Castigo ou se deve ser apostado em educação também, que é para prevenir este tipo de situação ali? Dar castigo sim. Dar castigo pode ser uma criança, não pode achar que não um crime, que lá se dar castigo sim. Por exemplo, se não tinha filho, então se a minha filha já é grande, então tinha 5 mil. Quando eu chegar na casa, se eu chegasse lá, eu tinha que saber perguntar para onde é que eu estava, porque que eu estivesse interno na casa, né? Está bem, Dona Fátima, então eu te agradecer a participação. Ok, sim. Muito obrigado. Algum comentário do que a Dona Fátima dizer? Quem está a querer dizer alguma coisa primeiro? Ela comenta que é um crime, não é? Um abuso sexual na menor, mas pronto, quando a gente fala de um abuso sexual, seja na menor, seja na adolescente, seja num adulto mesmo, é um crime. Não que eu só abuso sexual, por exemplo, de um desconhecido para uma pessoa conhecida ou desconhecida, mas também às vezes sucede mesmo nos relacionamentos tóxicos. É tema já comentado, não é? Várias pessoas têm um relacionamento e quando um deles, ou o namorado, que tiver de acordo a realizar aquele ato sexual, é considerado também uma violação, não é? É considerado também um abuso sexual. Portanto, é necessário nós esclarecer as pessoas de que mesmo estando num relacionamento, quando você é forçado a realizar um ato sexual sem bom consentimento, também é para denunciar, também é para levar em conta de que nunca tem por que aceitar isso e, portanto, não tem que denunciar, porque aí é onde começa a violência, seja uma pessoa abusada sexualmente nesse relacionamento, já te dá indícios também de que aquela pessoa pode ser mais maltratada. Qualquer vez pode dizer que não, né, Vera? Tanto claro, homem como mulher também. Com certeza. Me sempre me acreditar que tanto o homem como a mulher, ambos têm os mesmos direitos. Mas na nossa sociedade, o homem é educado para dizer que não. Quando a mulher quer, tem que querer. Claro, isso já são tabus da nossa sociedade que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento ou o processo de prevenção da violência, não é? Um homem que é abusado, seja sexualmente, seja psicologicamente, seja verbalmente, também deve denunciar. Por quê? Porque aquele homem tem que aguentar calote, porque se a mulher te dá pancada, ele te fazer violência psicológica e ele te acaba por um dia também cometer a mesma violência. Muitas vezes... Noto que um telespectador na linha deixa eu atender porque falta 8 minutos, ainda não tocou de inscritos também. É a senhora Adriano de Santa Catarina, né? Sim. Sim, Santa Catarina de Santiago. Sim. Não está gostado de ver você comentar. Tem 1 minuto para fazer isso e se tiver pergunta também. Não, a minha coisa mais que é importante com coisa é sobre menino. Menino, por exemplo, que estava na aula, que estava em física. A gente tive o caso de 20 anos de Santa Catarina. Então, que tive de trabalho, foi guarda, foi tudo que escusa. Tinha um menino que estava em aula de física, por exemplo, uma coisa que está ficando mais do que o professor que está porfi. Você está pagando caro, sou de graça, está bem, eu não tive lá, eu acho que mesmo nunca tive dentro de mim para morrer, coisa que não tive lá, e tinha vontade de participar, para morrer. Tinha os teleprofessores que querem a aula mesmo. A gente tive como contínuo, não tem coisa mal. Sobretudo tem coisa que tem que mais menino, tem coisa de física na de tarde, esse queria menino de mais estético.
Então, coisa que eu acha, cada vez tem aula de ginástica que não está falando, ginástica que não está dizendo dali? Ginástica é para pôr de parte séria, de tarde de meninos que estão conseguindo, nesse física que a turma mesmo que está bem. E que ela sempre pode ser um motivo que pode acontecer esses casos, né, de violação ou de violência. De violação, de tudo coisa motivo, não é tudo coisa que está uma atenção de mau espírito de criança, para mulher tem tempo livre para fazer o que ele quer. Para mulher, primeiro ele na casa está fazendo qualquer trabalho. A hora que criança por lava a louça. É mais está na escola, estive na casa. Ele está ocupado, ele está ganhando essa mãe, ele está conseguindo a escola. A hora que vem, às vezes o professor mesmo que tem um monte de vida, olha, está outro campo ocupado, aí ele está pedindo assim mesmo. Fica tudo a dar e noite para morrer caro, está buscando, aquele é que é o problema. Tá bem, nós te agradecemos então a participação, tá bem? Nós também ficamos a comentar nos convidados. Muito obrigado. Kátia, rapidamente um comentário. É sobre o que quer dizer, é a história de furo. É furo e questão de educação física no período contrário de aula. E particularmente, minha contra. Minha contra, e me explicar porquê. Botei aquela situação de furo é para doença. Ou então, houve uma morte na família. Muitas vezes, botei professores é que te dá furo, mas as que estão nem doente, nem as que têm perdido família. E o que é que te acontece? Escola que tem solução para cobrir furos de professores. Dependendo de escola, alunos estão a ficar avulso, sem fazer nada. Uns, quando tem recinto fechado, este acaba para perturbar quem está na aula. Quem é que tem acesso à saída de escola, este a ficar a vaguear na rua. Então, isso é errado. Quanto à história de educação física no período contrário, minha contra, por quê? Porque bota deslocar aquele aluno 2 vezes à escola. Quem está a morar perto, que tem problema. Por exemplo, a minha filha está a morar 5 minutos de escola. Ela que tem problema, ela tem tempo suficiente. E quem está a morar longe? E bota aquela questão de, tem quem está a morar longe, que também é para a educação física, mas já tem que voltar para casa a pé. Ali mora o perigo. E bota aquele outro, é que está, moda aquele senhor dizer, ele tem que inventar. Seja aula, como o pai já sabe que ele tem educação física, no período contrário. Muitas vezes ele acaba para inventar a educação física. E nele acaba para a educação física. Ele vai para a banda. Então, me a favor de educação física seja incluído no mesmo horário. Mas deve seguir esses filhos, saber se orar, contactar a diretor da turma, que é para resolver isso. Isso é para tentar cortar o blico, porque nós último telespectador na linha, Conceição Delgado, já não atendeu, não estou a voltar rapidamente, mesmo já agora, quase para terminar. Conceição Delgado, sim, boa noite. Sim, pode estar à vontade, tem 1 minuto para fazer comentário e perguntas, se tiver. Sim, boa noite. Boa noite. Assistir programa, como simplesmente dá um contributo. Relativamente, poder falar a questão do que a escola pode fazer para melhorar ou para mudar nas posturas. Sim. Por exemplo, para melhorar a nível do combate à violência e abusos sexuais. Não tem questão que nos currículos, muitas vezes, que diz da gente isso. Porque vou como professor, na sala de aula, por exemplo, professor de disciplina que não tem nada a ver com cidadania, por exemplo, de matemática, professor de matemática. Por exemplo, eu estou preocupado em cumprir o currículo. Porque eu tenho fim do trimestre, que eu tenho que dar resposta para alunos, para pais, para delegações, para o Ministério, tendo em conta a disciplina em si. Então, lá, não te esquecer de trabalhar que é outra parte, que é muito mais importante do que isto a ensinar, por exemplo, um aluno 1 mais 1, 2 mais 2. Ensinar, dá valor a essa pessoa e dá valor aos outros. Então, muitas vezes, nós, professores, não queremos fazer aquele passo lá, mas nunca tem oportunidade de fazer. Então, não é trabalhar menos conteúdos a nível, por exemplo, do que está no currículo e dar mais atenção a coisas que às vezes que não estou já que é na casa que a gente tem que aprender. Na casa a gente tem que aprender que esses partidos muitas vezes têm que ser preservados. Não, na escola também não tem que reforçar. É necessário não reforçar. Não reforçar, não tem que ter oportunidade para isso. Pode, por exemplo, não tem alunos mais ou menos até um 7º ano, vamos dizer assim,
nunca temos visto onde é que as mulheres têm a mesma necessidade de conhecer coisas do tipo, do dia a dia, conhecer a realidade do dia a dia. Então, Senhora Conceição Delgado, sim. não te agradecer a participação, mas infelizmente já não tem 1 minuto só de programa. Não te agradecer a participação e a chega. Muito obrigada por participar, está bem? Está bem, sim. Obrigada. Muito obrigado. Tá, infelizmente na televisão tem esse problema ali, Claro. não tem um tempo durado. Já mesmo para terminar, Deixa-me só concluir uma coisinha só. mesmo para terminar mesmo, na parte que é para terminar, não te vi Cátia Araújo, na 30 segundos, não te vi também a Ariolinda, na 30 segundos, que é para terminar. É assim, não precisa, nós família, não precisa prestar mais atenção nos nossos filhos e não precisa também, fundamentalmente, dar prioridade. Dar prioridade para filhos. E dar prioridade significa saber escutar nos filhos e também mudar nas formas de educar. Violência gera violência. Então, não parar, não dialogar com os filhos e só depois não mostrar por que eles fazem errado e a maneira que eles devem fazer. Que diálogo é fundamental. É dizer que, segundo Pitágoras, educa as crianças para não ter que castigar os homens. Ou seja, não promover aquela educação, não promover aquela divulgação, aquele conhecimento, escola, família, sociedade, e nós todos juntos é que nós conseguimos prevenir a violência, baseado na educação, no respeito, na empatia, na compreensão. Portanto, seja homem, seja mulher, nós tudo respeitar companheiro, não evitar a violência como forma de mostrar obediência, poder. Então, educação é a única forma de não mudar a nossa sociedade. Também muito agradecer a presença dos dois ali no programa, infelizmente não tem mais tempo. E hoje não falaria sobre, portanto, educação para prevenção de abuso sexual de menores e outras violências. Esse programa pode ser procurado nas redes sociais e também na página da RTC. Nós voltar agora segunda-feira, onde é que nós também falar, explicar, na verdade, que 2 técnicos de saúde, uma médica e uma enfermeira, também explicam-nos porquê que adolescentes devem ser vacinados contra a Covid-19. Segunda-feira, nós te encontrarei 6 horas da tarde. Fica direito e desde já, boas festas.